A lua cheia ilumina a ruína etrusca. Diante de um afresco na parede, Kátia ilumina a imagem de uma entidade demoníaca com a luz de sua lanterna. Um vento repentino começa a soprar e a parede se abre, revelando uma escada subterrânea envolta por trevas ancestrais. Sejam todos muito bem-vindos ao fascinante e sombrio universo de Mondo Giallo. Tchau, Bambini! Tchau, ragazzi! Estamos agora mais uma vez aqui juntos com o quarto episódio. Nossa, chegamos ao quarto episódio. Muito obrigado aos retornos que eu estou tendo. Estamos nos principais tocadores de áudios melhores, mais incríveis tocadores de áudio disponíveis para vocês. E é isso, se joguem, procurem, maratonem. Estamos aqui com muito tesão para fazer o melhor possível para vocês, tá certo? Então, crianças, hoje vou falar de uma dupla, sim, uma dupla dinâmica do Giallo, histórica eu diria. O diretor Lúcio Fulci, que eu já falei muito aqui, e vou falar mais ainda, e a atriz brasileira Florinda Bolkan, que foi uma das atrizes mais cultuadas, mais incríveis, mais fantásticas do cinema europeu. Trabalhou em filmes de diversos gêneros, é uma coisa incrível a passagem dela pela Europa, e ela deixou sua marca. Ela é uma pessoa incrível como artista, deixou impregnado de uma atmosfera cult cada uma de suas obras. Ela é uma atriz incrível, tem um carisma muito forte. E ela fez 2 filmes com o Fulci, que nós vamos começar a destacar aqui para vocês. O primeiro é Uma Lagartixa com Corpo de Mulher, ou Una Lucertola con la Pelle di Donna, ou A Lizard in a Woman's Skin, de 1971. Among the annals of the abnormal, there is no more erotic a nightmare than the strange story of Lizard in a Woman's Skin. That woman for you represents degradation and vice. Joe, please. I'm going completely mad. Bom, nesse filme nós vemos a filha de um político britânico muito conhecido, que ela aparentemente está passando por um momento de desequilíbrio mental e paranoia e loucura, e ela é acusada de matar a vizinha, que era hedonista, que fazia festas na psicodélica Londres de 1972. Mais uma vez, como no episódio passado, a vibe, o cenário é a psicodelia, Londres, é o LSD, o ácido lisérgico, aquela doideira toda, os hips, sim, muitos hips. Tem uns hips muito doidos no filme, muito estranhos, muito assustadores. Tudo é muito assustador nesse filme. Maravilhoso do Lúcio Fulci. Um filme marcante, cult, que teve seríssimos problemas com a censura. Foi um calvário todo o processo que ele teve, até nós temos acesso a uma cópia dele realmente como o Fulci concebeu, sem cortes. E além de ter aquele problema das coproduções, que eram muito comuns, pelo fato de ser uma coprodução entre Itália, Espanha e França, e filmado em Londres, então tem toda uma confusão aí. E quando tem vários coprodutores, e aqui e ali, tem várias versões também. Esse filme é conhecido como Esquizoide também, na versão com cortes, e vamos falar sobre isso agora nesse primeiro momento. Ele tem uma trilha sonora soberba, incrível, magnífica, do mestre Ennio Morricone. Essa trilha do Ennio Morricone está no Spotify, completa. Se joguem, vale a pena. É uma trilha que pega muita coisa da psicodelia e trabalha com atmosferas de suspense,
tem um contrabaixo incrível, tem efeitos psicodélicos e há toda uma trilha do Morricone embebida em ácido lisérgico. Uma trilha muito interessante que constrói assim muralhas de tensão, de atmosfera, de suspense. É um filme muito incrível. A Florinda Bolkan é maravilhosa, a Florinda Bolkan. Para termos uma ideia da passagem dela pela Europa, ela fez algumas obras-primas, alguns filmes muito interessantes que eu vou comentar rapidamente aqui, que ela merece. E é sempre bom celebrar os atores cultuados, que deixaram sua marca no Eurocult Cinema, né? E a Florinda é uma dessas atrizes, e é nossa, brasileira, né? Então, ela fez uma investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, Indagine se un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1970, do mestre Hélio Petri, uma obra-prima. Por favor, quem não viu, veja, vá atrás, vale a pena ver aqueles filmes que você tem que ver. É filmografia básica para qualquer pessoa que se diga cinéfila no mundo. Tem que ter visto esse filme, maravilhoso. Ela fez um maravilhoso também, polêmico, que eu não sei como é que não foi censurado no Brasil, Flávia, a freira muçulmana, ou a monja muçulmana, Flávia, la Monaca Musulmana, em 1974, dirigido pelo Gianfranco Mignosi, que é um filme muito interessante. Ele fala sobre uma mártir da época da Inquisição, na Itália. Tem toda uma série de cenas de tortura muito fortes. É um filme que mostra questões de gênero muito interessantes, a jornada dela como mulher, a libertação que ela vai tendo durante o filme e como ela vai se transformando até numa heroína nas lutas medievais. Tem todo um processo estético muito forte, como o filme mostra tudo. Tem uma cena que ela sai de dentro da carcaça de um cavalo, que é uma coisa que só os anos 70 poderia criar uma cena dessas no cinema. A década de 70, com sua força transgressora, esteticamente transgressora, em termos narrativos também transgressora. Eles fizeram uma coisa incrível nesse filme. E o Mignosi, ele mostrou um grande esteta durante a filmagem de Flávia, a freira muçulmana. Esse filme, ele tem uma edição em DVD no Brasil, se não me falha a memória. E é um filme muito, 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 muito bom mesmo. E ele foi apresentado para a censura brasileira na época como um drama histórico. Eu acho que daí passou assim desapercebido, porque tem cenas de tortura, né? E tudo que tinha ligação à tortura, a um totalitarismo, a alguma coisa mais brutal diante do Estado, diante dos seus cidadãos, dos homens, das mulheres, essa marca da tortura, a figura do torturador, isso tudo era limado, não passava no cinema no Brasil na época da ditadura. Era muito, muito restrito tudo. Em 74 já estava começando a coisa a ficar um pouco mais leve, mas ainda havia censura, uma censura pesada no Brasil. E esse filme vai ser um filme lindo, tem cenas impressionantes. Ela também fez um filme que daí no Brasil, olha, os produtores brasileiros são muito criativos, né? Então eles colocam os títulos para caçar o público. O cinema era no centro, né? Então era um cinema do lado do outro. Então eles tinham que caçar o cidadão que estava passando na rua para ver o filme. Então eles caprichavam nos títulos, assim. E eles classificaram o filme La Settima Donna, Francesco Prosperi, com o título em português de As Taras da Sétima Monja. É incrível isso, a criatividade que eles tiveram. Porque, no caso, ela faz o papel de uma religiosa que está numa casa com um grupo de meninas. E elas são atacadas por uma gangue de marginais terríveis. É interessante que um dos títulos do filme é The Last House on the Beach. O filme é de 78, tem esse detalhe. E teve esse título The Last House on the Beach, que daí já é para caçar, um caça-níquel do The Last House on the Left, para pegar carona no clássico do Wes Craven, clássico Exploitation, né, do Wes Craven, que também tem uma história, que tem questões de abuso, de vingança, e é mais ou menos em cima disso que vai se desenrolar a história. É sensacional esse filme, eu adoro. E o Francesco Prosperi é um dos diretores da saga de documentários do Mundo Cão,
Mondo Cândido, As Mulheres do Mundo, África Dio, aquele povo que fez os documentários Mondo nos anos 60. Eu pretendo falar sobre essa série de documentários daqui a um tempo, mas que eles merecem, é um momento muito importante do cinema italiano, esses documentários Mondo, que eles que criaram tudo que veio depois, tudo que, como Faces da Morte, por exemplo, mas com muito mais requinte artístico, diga-se de passagem. Bueno, voltando. As Taras da Sétima Monja, ele tem a trilha sonora do Roberto Predaggio, que é impressionante, é uma coisa meio disco. E tem a cena, rolam algumas cenas de abuso em câmera lenta. Ele conseguiu umas atmosferas, umas coisas. É um filme muito moderno, muito incrível, totalmente fora do que está se fazendo nesse sentido da coisa exploitation, né, do que se chama de rape and revenge, que é estupro e vingança. É um subgênero. Até no Blu-ray do Vingança, filme francês recente, tem um extra meu do Cinema Ferox falando sobre vários filmes desse subgênero Rape and Revenge. Vale a pena dar uma conferida. Então, ela fez esse tipo de filme, ela vai desde do Investigação lá do Hélio Petri até o La Sétima Donna, e os filmes do Fulci, que ela fez com o Fulci. O primeiro, né, a Lizard in a Woman's Skin, uma lagartixa com pele de mulher, que passou no Brasil. Agora eu não tenho informação, que na época eu não vi, claro, se foi a versão com cortes, com mais cortes, com menos cortes, e que tem essa confusão das versões. Nesse filme, tem um momento que ele trabalha com a tela dupla, né? Onde mostra... Tem uma cena que está da boca em casa com a família e mostra cenas da festa dos hippies hedonistas usando ácido lisérgico. E é uma divisão da tela, isso é muito interessante. Ele fez isso em 71. E em 72... o nosso querido Brian De Palma fez isso, dividiu a tela em dois no Irmãs Diabólicas, no Sisters, né, de 72, como eu falei, que é um filmaço, que é uma trama bastante assustadora de suspense, que envolve uma história estranhíssima de umas irmãs chifópogas que foram separadas. Tem uma história de um médico meio estranho, é uma história bem pesada. Ele tá na arte de Brian De Palma, acho que a Versátil lançou, é um dos filmes. É demais esses Irmãs Diabólicas do Brian De Palma, que tem essa coisa da tela dupla, né? Quando eu vi esse filme do Fulci, a Lizard, o Brian De Palma tem esse recurso, mas foi feito um ano depois o Irmãs Diabólicas. Certamente o De Palma viu. De Palma é fanático, outro que adora cinema italiano. Tanto que no Obsession, né, ele tem uma boa parte do filme que é filmada em Florença, né? É demais o Obsession, adoro o Obsession do Brian De Palma. Bom, voltando, então a Florinda ela teve nesse universo Eurocult por muito tempo, ela tem uma filmografia muito grande, ela foi uma atriz muito prestigiada na Europa. E nesse filme, o Alice in a Woman's Skin, temos a mesma Londres, né? Como eu falei, a Londres psicodélica do Todas as Coisas da Escuridão. O ácido lisérgico presente, tem depoimentos no filme de uns hippies que estariam muito doidos, viajando de ácido mas é ele que fala que viu uma mulher que parecia uma lagartixa, uma lagarta. Tem uma viagem de ácido, um cara muito doido. E isso faz parte da história, assim. Por isso daí o título. É um filme que tem muitas polêmicas. E ele tem uma sequência dos cães mutilados, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, que ela tem um encontro no lugar que ela acaba, que ela tá sempre sendo perseguida, ela vai acabar nos lugares. Tem um lugar que ela vai que tem morcego, ela anda em cada buraco para se salvar de uma perseguição que ela estaria sofrendo. E tem essa figura desses hippies que começam a se tornar assustadores, né? E tem essa questão dos cães, que ela encontra vários cachorros com o ventre aberto e o coração pulsando. Isso foi cortado. Isso é uma das cenas que foi cortada por muitos países. Por exemplo, a AIP, a American International Pictures, quando distribuiu esse filme nos Estados Unidos, não tinha essa cena. Isso, eu estou falando da questão da violência. Então, tem essa questão dos cães mutilados. Quem fez os efeitos? O professor Carlo Rambaldi, grande mestre de efeitos especiais,
que é mais popularmente conhecido como o pai do ET. Sim, ele que criou o nosso ET, E.T. Phone Home, e ficou milionário, né, com isso. Ganhou Oscar e tudo. E ele fez o lobisomem, ele ajudou no lobisomem do Bala de Prata, na Hora do Lobisomem, ele tá por trás também dessa história, porque como o Dino de Laurentiis, né, italiano, é o produtor do Bala de Prata, né, da Hora do Lobisomem, então ele chamou muitos técnicos italianos para trabalhar com ele. E é bem interessante isso. Mas uma coisa que pega também nessa atmosfera de suspense que é construída pelo Fulci no filme é a questão erótica, porque tem toda uma sequência de sonho que tá a Florinda e essa mulher, a vizinha, toda uma coisa homoerótica entre elas muito bonita, uma cena belíssima de erotismo com duas mulheres, e isso vai aos poucos se transfigurando em violência, em sangue, em detalhes meio gore. É bem interessante como ele vai da beleza a repulsa, a questão da sexualidade, dessa dicotomia sexo-morte, prazer-morte, que está muito presente no cinema de horror, como motivação, inclusive, dos assassinos, né? Como efeito, né, de vários momentos em que ocorrem os assassinatos, eles estão ligados muitas vezes à sexualidade, à repressão da sexualidade. Se fala muito da repressão da personagem da Florinda Bolkan nesse filme, e essa filha desse político britânico criada, com muita rigidez, com muita pompa e circunstância, com toda a tradição britânica por trás. E ela tá linda, a Florinda nesse filme, elegante. Tem momentos que ela tá com chapéu. Ela tá muito elegante, tá muito bonita nesse filme. E ele teve todo esse percurso espinhoso com a censura, foi muito complicado todo o processo, tanto que é muito recente o DVD e o Blu-ray com a versão que o Fulci concebeu, sem os cortes, tudo. E é muito legal, também é outro registro da questão da psicodelia em Londres, que eu acho muito interessante ter Londres como foco, né, da psicodelia. Vai lá do Blow Up, que eu falei de 66, a Swing in London, a psicodelia, toda a coisa de Sérgica, que tá em todas as coisas da escuridão, tudo colorido de orgulho, já ligada às seitas, à questão do satanismo, como motivação para a liberação sexual, o sexo em grupo, o amor livre, as coisas do início dos anos 70, né? Então tudo isso tá no universo do A Lizard in a Woman's Skin, uma lagartixa com pele de mulher, ou na Lucertola com a pele de dona. E com uma trilha sonora do Ennio Morricone, que, convenhamos, é sensacional. Eu ouço às vezes a trilha solo, assim, ponho no fone, fico navegando, vendo várias coisas da internet e ouvindo. É uma das minhas trilhas de cabeceira, assim, a trilha do Ennio Morricone desse filme. Então, agora vamos para um outro momento, mudar totalmente de cenário, totalmente de atmosfera, vamos mudar tudo, menos a direção de Lúcio Fulci e do protagonismo de Florinda Bolkan. No filme, O Segredo do Bosque do Sonho. Não se vicia um peperino, ou Don't Torture a Duckling, que seria algo como não se machuca um patinho, não se machuca um pequenino, né, sabe? Não se faz nada com uma criança, com um filhotinho. E O Segredo do Bosque dos Sonhos é o título que ele teve no Brasil. Lindo título, muito criativo, diga-se de passagem. Esse filme de 72, dirigido pelo Lúcio Fulci. Ho fatto 3 figure con la cera. Poi le ho dipinte di nero. Perché quella è la fattura di morte. E le ho prese e le ho passate da parte a parte con gli spilli. E questo bisogna farlo 13 volte mentre si dicono a voce alta le parole che bisogna dire per comandare i diavoli. 13 diavoli entrano così nel corpo di uno, dalla bocca, e dopo lui fa tutto. È qui! È qui! Lo sento! È qui! L'assassino è qui!
Nesse filme nós somos transportados para o escaldante, você sente o calor dentro do filme. O calor está presente. No sul da Itália, que é uma região muito específica, o sul da Itália, porque é falando de religião, é que vai se falar de religião nesse filme. É uma região já não tão rica quanto a região norte da Itália, mais próxima da Suíça, que é outra coisa, tem Milão, tem a riqueza, tem uma série de outras coisas. O sul da Itália ele é mais pobre, a influência da Igreja Católica é muito mais gritante, o conservadorismo, o puritanismo, a superstição é muito maior. É outra coisa. Estamos numa cidadezinha do sul da Itália, encravada entre as montanhas, uma cidade muito antiga, com construções de pedra que remetem lá da Idade Média, com sua igreja, sua população que vive em função da igreja, em função do seu trabalho, do seu lavoro, né? E levam vidas assim, muito modestas, todos muito crentes em Deus, em Jesus, na Igreja Católica, tudo muito sério. Só que essa comunidade, que parece funcionar perfeitamente, ela começa a ser abalada, como se tivesse sofrido um ataque repentino de mortes de meninos. Meninos começam a aparecer mortos na cidade. Aí a coisa complica, aí as pessoas começam a se transformar. Uma figura da cidade, que é a mulher que fazia os abortos, né? Sempre tem alguém que faz, mas é tudo escondido. E muitas vezes essa mulher que fazia os abortos, entre outras coisinhas, ela é taxada de bruxa. E quem tá nesse papel lindo, com cabelão enorme, é a Florinda Bolton. Essa mulher telúrica, essa mulher que manipula a terra, que manipula a magia, que manipula as forças do universo que estão ali, as forças da natureza. Ela é a natureza em si, ela faz parte daquela natureza. Ela é quase como um animal daquela natureza, quase como uma árvore, uma planta. Ela é um ser natural, até muito puro, muito ingênuo. Mas, claro, que vão começar a desconfiar dela, porque todos começam a desconfiar de todo. Quem está matando os meninos? Quem seria capaz de matar uma criança? Por que eles estão fazendo isso? Então, tem toda a questão da culpa. O roteiro vai colocar também na figura da Carole Boucher, atriz maravilhosa, que tem uma relação meio estranha com as crianças. Ela recebe um dos meninos da cidade, que a mãe é dona de uma espécie de hospedaria, de lugar que é do senhorio do lugar onde ele mora, e ela recebe esse menino nu, ela provoca o menino de propósito, uma cena muito perturbadora. Hoje seria até cancelado o Fult só por causa dessa cena. E é uma cena muito contundente. A Carole Boucher é uma mulher belíssima. Ela tá num diálogo erótico que eu sou apaixonado, adoro, que é o tal do Amok, Em Busca do Prazer. E ela Ricerca del Piacere, de 72 também, que é dirigido pelo Silvio Amadio. É bem erótico esse filme, é bem tesudo, é bem safado. É legal, vale muito a pena. Ele tá é um dos que faz parte da coleção Giallo, da Versátil. A maioria dos filmes Giallo que eu falei aqui, desde o primeiro episódio, a maioria deles está nessa coleção Giallo, que é uma coleção imperdível. Você tem que ir atrás, vale muito a pena. Eu tenho todos os 12 volumes, são cópias incríveis, impecáveis, a legenda português perfeita, vários extras, vale a pena. Mas essa figura que a Carole Boucher interpreta também, ela é colocada aqui ali. Será que essa mulher, será que ela é louca? Ela ataca os meninos, ela abusa deles. Começa a colocar sempre a coisa da culpa, e interessante, sempre em cima das mulheres, né? Primeiro vai se colocar a culpa em cima da Florinda, da personagem da Florinda, depois vai se colocar em cima da personagem da Carole Boucher, e aí a trama vai andando aqui e ali. E esse filme ele tem uma trilha sonora do Riso Ortolani, que é espetacular. Riso Ortolani, o homem que nos deu, como eu falei há pouco tempo lá da Sétima Dona, um dos diretores lá do Mundo Cão, dos documentários Mondo dos anos 60, 70 italianos, o Riso Ortolani fez essas trilhas,
E ele fez a trilha do nosso Canibal Holocausto, né, que é uma obra-prima do Canibal Holocausto. E nesse filme, ele tem uma música... o que é interessante é que na trilha sonora, se você for, também está no Spotify, a trilha sonora, do Não Se Serviço um Peperino, Don't Torture a Duckling, tem várias formas de pesquisar no Spotify. Tem uma música que é tocada no filme Quei giorni insieme a te, que era interpretada pela Ornella Vanoni. Essa canção separada com a Ornella Vanoni cantando não está nessa trilha, mas ela está disponível, você acha até no YouTube, com a cena que eu vou comentar agora. Esse filme tem, até nas palavras do meu saudoso, querido amigo Carlos Reichenbach, ele falava que tem uma das cenas mais impressionantes da história do cinema, até hoje, que é a cena dos aldeões atacando a Florinda Bolkan com as correntes, mais ou menos na metade do filme, está tocando essa música. Então a música é de uma beleza, de uma delicadeza, uma música que beira quase o sublime, sabe, de fundo para a brutalidade, que é mais ou menos o que ele vai fazer no Canibal Holocausto, as cenas mais violentas, mais perturbadoras. O filme toca uma música muito bonita, que é um tema que tem umas cordas, tem sintetizadores, entre aspas, punição da adúltera, que não existia. Aquilo ali é tudo invenção do roteiro do Rogério Deodato, né, do Canibal Holocausto. Que essa coisa de adultério e virgindade nunca foram valores para os nossos índios. Nossos índios vivem da natureza, livres. Eles nem sabem o que é virgindade, o que é casamento, o que é fidelidade. É bobagem. Eles são seres livres. Então lá, num outro nível. Mas ele criou essa história. Isso no Canibal Holocausto tem a cena na punição da adúltera. E que toca essa música que é muito que tem essa coisa de uma cena violenta que nós vemos, com uma música de uma grande beleza, dá um impacto psicológico muito grande. E nesse filme também tem isso, tem essa cena das correntes, e tocando Quei giorni insieme a te, da Ornella Vanoni, que foi uma grande cantora italiana. Ela gravou até músicas do Roberto Carlos, ela foi muito famosa. Eu acredito que ela esteja viva ainda, não sei. Não sei ao certo, mas ela foi muito importante. Inclusive essa música ganhou o Festival de Sanremo, que é um festival muito famoso na Itália, ainda existe, mas na época o mundo parava para ouvir as músicas do Festival de Sanremo na Itália, e essa música ganhou. E a música, acho que é do Riso Solano, a letra não sei de quem é, não tenho essa informação agora, mas é o Quei giorni insieme a te. Lindo, muito bonito. E tem essa coisa, né, da beleza da música com a crueldade das imagens. E essa coisa das correntes, o Fulci vai replicar no The Beyond, no Terror nas Trevas, lá adiante, em 81, se não me engano, isso. Em 81, no The Beyond, o Tu Vivare nel Terrore, lá de lá, na abertura do filme, que o pintor é justamente também massacrado pelos locais, né, da Louisiana, pelo pessoal mais supersticioso, mais bruto. Ele é brutalizado com as correntes também, isso já na abertura do filme. Então tem toda essa viagem, né, das correntes que atacam a personagem da Florinda Bolkan do Segredo do Bosque dos Sonhos, e que ataca a personagem do pintor no The Beyond, no Lado de Lá, no Terror nas Trevas do Fulci em 81. E é um dos 3 filmes da trilogia do Inferno, ou trilogia das Portas do Inferno. E tanto quis o Fulci, tanto aprontou ele nesse filme, que o Vaticano excomungou, o Papa na época excomungou ele da Igreja Católica. Ele não pode mais frequentar nenhuma igreja, não pode mais comungar e fazer todas as práticas, todos os sacramentos, que foi considerado persona não grata pela Igreja Católica, um herege, um transgressor, quase um demônio, por causa desse filme. Que é um filme incrível, ele tem sequências impressionantes e muito ousadas, e a história prende de uma forma, sabe, absurda. E a presença da Florinda nesse filme, ela tem uns olhares, tem uma fala dela diante de uma espécie de caldeirão, que ela faz umas coisas com uns bonecos, umas coisas, umas magias. Ela seria lá Estrega, a bruxa, né? E é uma coisa impressionante. Como ela conseguiu expressar toda essa coisa telúrica, antiga, da magia, da bruxaria arcaica, ancestral, é tudo muito ancestral.
há uma ancestralidade muito forte nessa personagem da Florinda Bolton. É incrível, eu acho ela tá linda, linda. E ela teve essas duas colaborações com o Fulci, né, como eu falei, e marcaram a época, né? Na história do giallo, na história do cinema italiano. Foram 2 filmes que tiveram um processo conturbado. O primeiro, um processo conturbado com a censura, que foi muito difícil. Todo o processo que ele passou com a censura, um corte dali, depois corta, libera uma parte, mas corta a outra, né? Até nós vemos o Lizard in a Woman's Skin, lá do Certola com Pele de Dona, o Margaritice com Pele de Mulher, podemos ver ele inteiro. Como o Fulci concebeu, demorou muito tempo. E esse, O Segredo do Bosque dos Sonhos, ele até passou no Brasil na época. Ele não foi censurado. E ele tem muitos motivos para ser censurado. Inclusive, como eu comentei, a cena que a Bárbara Boucher está nua diante do menino. Isso para plateias mais conservadoras. Ter um menor diante de uma mulher nua é algo terrível, meu Deus! É pecaminoso, é uma abominação, meu Deus, que horror, é blasfêmia. Pode ter pessoas que acham isso totalmente natural, a questão do corpo, ainda mais. Mas era tá tudo dentro daquele contexto, daquele povoado, aquele paese, né? Para usar uma palavra italiana, no meio das montanhas, no sul da Itália, supersticioso, extremamente católico. Tem um momento que tem uma mulher que ela tá na igreja, ela tem meio que um transe. Começa a dizer, o assassino tá aqui no meio, o assassino tá aqui conosco. Ela não erra, porque ela sabe que o assassino realmente está naquele lugar. E isso vai também lembrar o Deep Red o Profundo Rosso, Peluche para Matar, do Dario Argento, quando a Helga Ullmann, a parapsicóloga, ela fala assim, eu sei que você está aqui, eu sei porque você matou e você vai matar de novo. Ela pressente a presença do assassino na plateia do teatro também. Há toda uma relação entre essas duas cenas, muito interessante, muito forte. Mas no caso lá do Fulci é bem barroca. Aquela coisa, aquela multidão na igreja, aquela mulher surtando, tendo aquele transe lá, dizendo que o assassino daquele, ele está entre nós. E essa coisa da culpa, da desconfiança. E fala muito de linchamento, né? Também esse filme que é uma coisa bastante atual. A gente vive em momentos de fake news, onde há pouquíssimo tempo uma mulher foi morta no Guarujá, acusada de magia negra, né? E ela estava indo para a igreja e ela estaria com um livro macabro, não sei o que, e o livro macabro era a Bíblia. A mulher era uma senhora evangélica, estava indo para a igreja, para a Bíblia, como vários evangélicos vão para os cultos com a sua Bíblia, né, na mão. E teve uma notícia falsa na internet, dizendo que aquela mulher roubava crianças, fazia macumba, fazia magia negra, sei lá o quê. E mataram a mulher. Isso ontem, há pouquíssimo tempo. Então, mostra muito dessa coisa da natureza humana desconfiada, de culpar, de achar um culpado, de julgar e punir, sabe? Sem pensar, assim. A coisa da impunidade de pessoas que acham que não, foi fulano, eu tô num patamar superior, eu posso matar, eu posso linchar, porque Deus vai estar do meu lado, aquelas coisas. Isso está muito presente no filme também. É um filme muito impressionante, O Segredo do Bosque dos Sonhos. É um filme bastante perturbador. O primeiro, o Lagartixa com Pele de Mulher, ele é um filme visualmente muito arrebatador, muito sensorial. A música do Morricone ajuda muito, as imagens, a psicodelia, a questão erótica, a questão da violência, a questão da cena dos cachorros, que é muito impressionante. Essa paranoia da personagem dela no filme é muito impressionante. Já o Segredo do Bosque dos Sonhos é um filme já bastante perturbador, porque ele está falando de culpa, está falando de mortes de crianças, está falando de pedofilia. O grande pano de fundo são crimes pedófilos. Isso é uma coisa muito pesada, muito radical, muito pesada mesmo, muito difícil e muito perturbadora, que mexe profundamente com os instintos de todo mundo. É uma coisa muito aterradora, é uma coisa inaceitável, uma coisa abominável. E isso está presente no filme, isso está presente em várias cenas. Tem uma cena do menino caminhando na floresta, tem um cachorro latindo.
é impressionante. Ele tem pequenos momentos muito bons. E a cena final, a revelação do assassino é uma coisa... Meu Deus! Assim, você fica... Você respira. E finalmente acabou, sabe? Toda aquela expectativa daquela coisa que o filme vai brincando aqui e ali, culpando aqui e ali tal e tal personagem, até o final. O Fulci nos manipula dessa forma. E suspense é manipulação. Não adianta. Suspense é isso. Então, crianças, vejam, façam uma sessão dupla, né, de Uma Lagartixa com Pele de Mulher e O Segredo do Bosque dos Sonhos, que vale a pena. Vocês vão ver 2 belos filmes, com belas trilhas sonoras, uma atriz incrível como uma das protagonistas, grande Florinda Bolka, um orgulho para nós, brasileiros, de termos sido representados por ela, numa época que se faziam filmes assim, que ficavam para sempre. Tanto que até hoje, em 2023, eu estou aqui extasiado falando desses 2 grandes filmes, passando para vocês, e muita gente vai descobrir isso, e eu espero que sintam o prazer dessa descoberta desses filmes, das sonoridades que o Morricone e que o Ortolani criaram para esses filmes, de todo o conjunto, a força das imagens. A força das imagens do Fulci é uma coisa impressionante, impressionante. As imagens que esse homem criou assim, são algo assim indescritível, indescritível. O grande Lúcio Fulci, Fulci Lives, para mim é Dario Argento e Lúcio Fulci. E Mário Bava, a trinca dos grandes, a santíssima trindade do Eurocult Cinema, do cinema de culto italiano, Cult Italian Cinema. São esses 3, maravilhosos. E como eu falei, nós estamos nos principais tocadores de áudio, os mais incríveis. Por favor, nos prestigiem, comentem, deem notas assim, no Spotify, dá para dar 5 estrelas, é só dar 5 estrelas, né? Vai gostar muito, certo? E essa coisa também dos caminhos que o podcast está indo. Eu descobri que tem gente no Japão ouvindo. No Japão tem um ser que foi lá no Japão, deu play no nosso podcast e ouviu o nosso podcast. Isso é maravilhoso. E Estados Unidos, México, Portugal, tem vários lugares. É uma coisa impressionante. Quando tiver bem espalhado, eu vou falar de país por país. Faço questão de falar que todo mundo que está nos ouvindo, sejam muito bem-vindos. Eu fiquei muito emocionado de ter vocês como ouvintes. Isso me satisfaz muito, fico muito, sabe, faz valer a pena o trabalho que a gente tem para colocar toda semana um episódio novo aqui para vocês. Tá certo? Como eu falei, aguardem, paciência. Em breve teremos episódios com convidados, episódios mais longos. Tem gente que gosta de podcast de 1h30. Vão ter esses episódios, aguardem, calma. É tudo uma questão de saber esperar. E por enquanto eu tô aqui escolhendo temas que eu sei que vão interessar vocês. Lançando esses tesouros do Giallo para vocês descobrirem ou redescobrirem ou reverem. É muito importante. Sempre bom ver, rever, descobrir filmes. O sabor da descoberta é uma coisa incrível. E tenham olhos livres para descobrir os filmes. Não tenham preconceitos arcaicos de cinema popular, cinema erudito, cinema de arte, cinema que não é arte, que não é isso, que não é aquilo. Não, cinema é algo muito maior, os filmes estão num patamar muito mais alto. Tem muitas coisas incríveis para vocês descobrirem se vocês se despirem de preconceito, certo? Então é isso, um beijo grande a todos e até a próxima semana.